Fala turma, Augusto Ribeiro da Oficina de Computadores e Informática com mais uma dica rápida para vocês aqui sobre manutenção de computadores e nesse caso de um notebook. Eu estou aqui nesse momento com o notebook Dell, o Dell da modelo Inspiron 14Z5423 com a placa, o modelo da placa DMB40 11289. Então turma, esse notebook chegou para mim aqui sem ligar, né? Não acontecia nada. Eu apertava o power dele, ele piscava os LEDzinhos aqui em cima e depois mais nada, só o que ele fazia, piscava, ele ligava, apertava o power, piscava os LEDs e pronto. Na segunda vez nem isso acontecia, eu tinha que tirar o cabo de força, a fonte dele, porque a bateria dele já está ruim também, e na hora que eu ligava, piscava os LEDs e pronto, morria. Bom, aí eu comecei a fazer os procedimentos de plástico que eu já faço aqui, né? Depois de toda a limpeza da placa, toda a lavagem da placa, tudo direitinho que eu faço assim, depois de colocar na estufa para poder retirar toda a umidade, porque podia ser questão de umidade também, mas nada disso foi. Então aí eu comecei a fazer a inspeção visual da placa e constatei o quê? Que essa placa já tinha sido mexida, né? Já passou por algum lugar, né? E as pessoas que pegaram nela tentaram fazer o conserto da placa. E até de uma maneira um pouco atrapalhada, né? Porque como essa placa, o processador dela é chipado, é um processador de chip, então meteram o calor no processador, além do mais, estava todo esbugalhado aqui a cola dele, né? Que já deu um trabalho danado para poder refazer isso aqui. Tiraram a BIOS dela, né? Tentaram fazer a regravação da BIOS, colocaram tudo e não deu certo. Bom, então foi que eu comecei a fazer a checagem da placa todinho e verifiquei que as tensões chegavam. Ele tinha tensão, as tensões chegavam, na maior parte da placa as tensões chegavam. Então foi que eu ressoldei, né? Fiz uma ressolda, alguma solda estava trincada, algumas soldas mal feitas que tinham dado, eu retirei a solda, refiz novamente elas, porque poderia ser também algum naquele coisa, mas nada disso deu certo. Então o que acontece? Aí foi que eu tirei a BIOS para ver como tinha sido feita essa gravação, né? E aí foi justamente onde estava o problema, porque a BIOS estava danificada, né? Então alguém estava danificado, não estava funcionando, e eu o que fiz? Troquei a BIOS, coloquei uma nova, um chip novo, né? Que eu tenho aqui desse modelo, e ele voltou a funcionar. Então qual é o segredo da coisa aí? Qual é a moral da história disso aí? É o seguinte, gente, se você vê que isso aqui eu estou falando para os técnicos mesmo, se você vai pegar um equipamento e você vê que não tem possibilidade de consertar, seu conhecimento não está suficiente, adequado para aquele tipo de situação, é melhor que não faça, porque por muito pouco não perdeu o computador, e o computador que tem até um certo valor e uma máquina muito boa, né? Esse negócio de você pegar e sair dando calor na placa toda, que é para ver se dá certo, se não dá, isso aí é um negócio complicado, porque muita gente chega aí na internet, posta no YouTube e bota uns vídeos falando sobre essas coisas. Isso não é nem todo mundo sabe o que está dizendo, nem todo mundo está falando a coisa correta. Então o que acontece? E mesmo assim, com relação ao defeito da BIOS, meu amigo, se você for fazer uma gravação da BIOS, porque quantas vezes eu já gravei 3, 4 vezes o mesmo chip e não deu certo, né? No final foi que ele foi funcionar, depois de algumas gravações. Então isso pode muito acontecer. E nesse caso aqui foi a BIOS que estava queimada. Eu fiz a troca dela, fiz a troca da BIOS e ele voltou a funcionar, como eu vou mostrar aqui a vocês, né? Então esse vídeo é mais para dar essa dica de você ter uma persistência, uma análise mais perfeita do que você está fazendo, do que você vai fazer diante da placa. Nunca pegue uma placa, porque os defeitos que vêm nas placas geralmente são os mesmos, né? Não funciona, não dá vida, não faz isso, mas a maneira de consertar, a maneira de resolver, muito raramente vai ser a mesma, porque pode ser uma coisa que você já faz corriqueiramente e funciona, mas pode não ser também. O defeito pode estar em qualquer outro lugar. Nesse caso aqui, foi a BIOS, né? E muita gente condena aí na internet dizendo que é o processador, que tem que fazer rebalo e tal. Realmente, em alguns casos tem que ser feito, porque eu já cansei de fazer rebalo dessas máquinas e ela funcionar. Só que nesse caso aqui foi a BIOS. E o que eu estou dizendo é o quê? O que eu quero mais relatar é que vocês, quando forem pegar, tomem cuidado com o equipamento do cliente, tenham mais respeito por eles e não façam experiência. Se não sabe, diga aqui não sei e pronto, acabou os problemas e passa para frente. Então, gente, a dica é essa. Essa máquina aqui voltou a funcionar, eu vou ligar para que vocês vejam, né? Vou ligar aqui para que vocês vejam. Ela voltou a funcionar. Felizmente foi só a BIOS que estava queimada, né?
Não sei se ela queimou porque tinha queimado antes mesmo, ou se alguém na tentativa de fazer funcionar fez ela queimar. Então vou tirar a câmera aqui para mostrar a vocês ele funcionando, né? Ligar aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos ligar ele aqui. Ligado. Vejam aí, a máquina voltou a funcionar em perfeito estado, né? Felizmente está tudo funcionando, o HD dela está com os programas corrompidos. Eu vou fazer a instalação do sistema e passar para o cliente, né? Vocês vejam aí, o meu propósito nos vídeos não é mostrar o passo a passo, mas sim mostrar a dica, mostrar onde foi feito o serviço, onde foi feito o conserto, onde foi feita a ressuscitação da máquina. É isso aí, turma, muito obrigado. Se você não curte as nossas redes sociais, procure curtir. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Todos eles com o nome Oficina de Computadores Informática. Entre lá, dê o seu like, né? Diga se gostou, se não gostou. E se ficar satisfeito, peço que indique para outras pessoas para que eles possam ver essas dicas e poder fazer os seus concertos sossegados. Muito obrigado, até a próxima. Fui.